da campanha. A campanha ainda não, mas a série de mensagem, a gente entra na última semana da campanha de oração, o Banco da Promessa. Na primeira semana, nós aprendemos a desligar as telas dos celulares, da TV, enfim, para silenciar a mente, para voltar a ouvir a voz de Deus, né? Muitas vezes são tantos barulhos na nossa mente e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Na semana passada, nós aprendemos que precisamos abrir a Bíblia e basear nosso clamor na autoridade da palavra. Nossa oração não é uma oração a esmo, não são um pedido a esmo. Nossas orações são baseadas nas promessas de Deus. Essas duas mensagens estão lá no YouTube, e se você não assistiu, você pode ver e rever elas. E agora, irmãos, nós vamos chegando então na última semana. Então a gente ouviu a direção de Deus, você aprendeu a orar em cima da promessa, mas talvez a sua resposta ainda não chegou. Então é isso que nós vamos hoje aprender. Em Lucas, nesse texto de Lucas, nos mostra, irmãos, um homem batendo em uma porta trancada. Você já bateu numa porta trancada? Está batendo, pior ainda, né? Está batendo no pior horário possível, à meia-noite. Meu irmão, se eu chegar na tua casa e bater lá à meia-noite, como vai ser? Né? Você vai lá, minha tendência, eu pensar, é trote, não é possível, meia-noite, isso não é hora de ninguém bater na porta de ninguém. Batendo no pior horário possível. E a resposta inicial que ele ouve de dentro da casa é um bloqueio. Dá uma olhada no verso 7. Não me incomode, a porta já está fechada. O que fazer então nesses momentos? Agora, olha, pode o próximo. Hoje, então, volta, filha. Hoje a gente vai então aprender nesses momentos que o banco da promessa e a liberação do crédito. Isto é, nós estamos fazendo muito uma comparação, irmãos, na época ainda do cheque. Lembra do cheque? Você chegou a ter um cheque igual a esse? E nós aprendemos desde o primeiro dia da campanha que, na verdade, as nossas orações são baseadas na promessa. É como se Deus, cada promessa, é como se o Senhor tivesse dado um cheque para nós como esse, assinado por Deus. E a gente vai até o guichê celestial e nós podemos descontar esse cheque. Volto a dizer, irmãos, as nossas orações têm que ser baseadas na promessa de Deus. Nossas orações têm que ser baseadas na promessa. As nossas orações, nós temos que orar sim, a gente tem que ir para o lugar secreto, mas aprenda a inserir nas suas orações a promessa. Isso é, a pegar esse cheque espiritual e ir até o balcão. Hoje nós vamos aprender o balcão, o banco da promessa, a liberação de crédito. Isto é, mantendo a constância quando as respostas parecem demorar. Parecido com o que está acontecendo aqui nesse texto, nessa parábola que Jesus está nos ensinando. Agora, olha o desafio. É exatamente nesse intervalo entre o seu clamor e o silêncio da porta fechada que o inferno tenta roubar a sua constância. É nesse momento, irmão, você está orando, você está buscando, você está indo até Deus, você desligou as telas, você está priorizando a oração na sua vida, você aprendeu a ir e orar em cima da promessa, a orar na palavra, mas ainda não correu, é entre o seu clamor e o silêncio da porta fechada. Ainda não aconteceu o seu milagre, que o inferno tenta roubar a sua constância. A grande questão, irmãos, na vida espiritual chama-se constância. Muitas vezes nós largamos bem, nós começamos bem, mas não temos constância. Quantas vezes você estava ali firme, estava feliz da vida, estava buscando, estava se alegrando na presença de Deus, estava orando de madrugada, estava jejuando, enfim, estava feliz. Algo aconteceu e você perdeu a constância. O que fazer então quando você já fez tudo que a palavra mandou? Você está ali orando, você está crendo tudo que a palavra mandou, mas o caixa celestial, você chegou lá com o seu talão da promessa assinado por Deus, o caixa celestial coloca a sua transação com um status de em processamento. Já aconteceu isso com você? Sabem que eu vou contar
Eu sou da época, irmãos, e alguns irmãos aqui também são, da internet de escada. Você lembra disso? E eu lembro que na época da internet de escada, irmãos, eu estava buscando emprego na época da internet de escada. E você que é dessa época, você lembra que o melhor horário para fazer isso era de madrugada. Porque uma que era mais barato, porque era caro antigamente a questão da internet, e outra que era mais rápido para mandar os e-mails lá para as agências de emprego, bem, enfim. Lembra-se, na época que você, olha o que termo, você taxava o seu arquivo, lembra-se? Você pegava o seu currículo, você taxava o arquivo e você ia mandar para as agências de emprego. E aí quando você fazia tudo isso lá no Gmail da época, no e-mail da época, aí aparecia um íconezinho dizendo que estava sendo enviado. Meu Deus, irmãos, isso demorava alguns assim, nessa época hoje do instantâneo, como aquilo demorava? Você ia, você tomava uma água, você voltava, ainda estava tentando enviar o seu arquivo. É isso daqui, em processamento. Hoje em dia, quando acontece em processamento, o que nós fazemos às vezes? Travou, vou reiniciar o aparelho. Irmãos, na fé, às vezes a gente quer fazer isso também. Acho que travou, vou reiniciar tudo. E a gente perde a bênção. Tem uma história, irmãos, e ela é bem real, que um rapaz chegou ali, o homem foi até a boca do caixa descontar um cheque, e o cheque de legítimo valor e tudo mais, mas ele chegou lá, ele entregou o cheque na mão do caixa, o caixa viu realmente que o cheque pertencia a ele, estava tudo ok, bateu a assinatura, mas que o caixa foi? Ele foi lá fazer a parte B do atendimento. Mas o caixa demorou, e demorou demais, ao ponto do homem que estava ali esperando pegar, pegar aquele dinheiro do cheque, começou a pensar, eu acho que algo deu errado. Eu acho que esse cheque não tem fundos. E ele começou então a ir embora. Quando ele começa a sair da agência, aí ele vê o caixa e falou, ô senhor, é que o homem estava trazendo, ele estava separando, na verdade, o dinheiro referente ao valor. Se você, irmãos, vai descontar um cheque lá na agência, e o cheque é de R$100, é pronto atendimento. Caixa abre ligeiro. Mas se você for descontar um cheque, por exemplo, de R$50 mil, fora que você tem que fazer reserva, o atendimento demora mais. Porque, irmãos, tem tempo. O dinheiro está guardado no cofre. Tem um tempo para te atender. Irmãos, às vezes tem um tempo também para a tua promessa. Não que a tua promessa não vai se cumprir. Fazendo agora uma comparação no mundo espiritual. É que o valor do teu cheque é alto. E às vezes, irmãos, nós abandonamos, como essa história que eu acabei de contar. O valor do cheque é você está ali para receber a tua bênção e você pensou, eu acho que não vai dar certo. E às vezes, irmãos, tantas e tantas pessoas estão abandonando a promessa nesse momento, no momento em que ainda não foi do nosso tempo. Lembra-se, irmãos, nós vivemos numa época de que tudo é instantâneo. Entretanto, Deus não muda. O Senhor, irmãos, tem o tempo dele, e o tempo de Jesus sempre é o tempo correto. Lembre-se, as promessas de Deus não chegam atrasadas, mas as promessas de Deus também não chegam adiantadas, chegam no tempo certo. Então aguarde, está em processamento, aguarde. O maior empenho do diabo é fazer você quebrar a sua constância nesse momento, é encher a sua mente com mentira, é fazer você abandonar, você olhar para trás. É nesse momento que o inimigo vai agir. Muitos saem então da fila ali do caixa celestial, muitos abandonam, irmãos, muitos abandonam, de repente, um segundo antes de viver a promessa. O salmista vai dizer, irmãos, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Às vezes o seu amanhecer está ali, amanhã é segunda. Mas permaneça então firme, irmãos, permaneçamos firmes em Jesus, não abandone, não seja roubado pelo inimigo. Nessa promessa, nessa parábola que acabamos de ler, a gente vê, irmãos, que um homem continuou a bater até o dono da casa abrir. É interessante o contexto de Lucas 11. A primeira parte, irmãos, a conversa começa com os discípulos falando assim para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Olha, Jesus, os discípulos de João sabem orar, a gente ainda não aprendeu isso direito, nos ensina. Aí Jesus ensina para eles a oração do Pai Nosso.
Logo em seguida, Jesus conta essa parábola. Depois, Jesus vai reforçar o que nós cantamos hoje: o que pede e recebe, aquele que bate, a porta vai se abrir. O que Jesus está ensinando, irmãos, olha, a oração, filhos, é isso. A oração, vocês vão orar, mas vocês têm que ter perseverança na oração de vocês. Vocês têm, eu e você, irmão, nós temos que vencer a inconstância. Agora, olha a primeira aula, então, a primeira lição para nós nessa parábola. O servidor em constante atualização. Isso é, irmãos, às vezes nós estamos indo lá, está escrito em processamento, mas não significa que travou. Essa atualização ocorre, irmãos, ali nas suas orações. E enquanto a gente ora, a gente não vê, irmãos, mas está tendo todo um movimento espiritual para que aquilo ocorra. Às vezes nós pensamos, não está acontecendo nada. Às vezes o inimigo vai falar para você: olha, você não sabe orar, sua oração é fraca, a oração boa, a oração assim, assado, com essa ou aquela entonação. Irmãos, é a sua oração, é o teu jeitinho de orar. O inimigo vai tentar te minar, o inimigo vai tentar de alguma forma te desqualificar, mas lembre-se, irmãos, é a sua perseverança. É quando nós oramos, irmãos, o céu se move realmente quando nós estamos buscando. À meia-noite, Deus desenvolve a nossa maturidade. À meia-noite, no pior horário, nos momentos mais difíceis. Olha no versículo 5, vai dizer: e vá procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, empreste-me 3 pães. Então aqui nós vamos aprender, irmãos, nesse versículo, a exigência da meia-noite. Jesus situa, irmãos, aqui a parábola no momento mais escuro e silencioso do dia, à meia-noite. À meia-noite. Aliás, eu não sei vocês, mas irmãos, a madrugada é um momento bem gostoso, inclusive para orar, para buscar a Deus, silencioso. Não tem barulho de nada, nem lá fora, nada. Aquele momento gostoso de você conectar com Deus. E aqui, irmãos, a meia-noite vai mostrando exatamente isso, o momento mais silencioso do dia. A meia-noite, irmãos, representa onde as portas parecem trancadas. Meia-noite, você está orando e parece que as suas orações estão batendo numa parede. Já aconteceu com você? Você está orando, você está orando com muita fé, mas parece que você ora e parece que você está tentando derrubar uma parede. Irmãos, isso ocorre, é uma guerra, lembre-se, irmãos, é uma guerra espiritual. A oração, você está travando uma guerra espiritual. E às vezes parece que você está orando e as coisas são difíceis, parece até que você está tentando derrubar uma parede, algo sólido, algo difícil. Mas, irmãos, onde também, à meia-noite, onde também a sua paciência é testada ao limite. Está difícil, está doendo, você está precisando do milagre, você está precisando do livramento, você está precisando de uma resposta. A sua paciência, a sua fé está sendo testada ao limite. O Espírito Santo está ali, te esticando, literalmente. Já foi esticado por Deus? Deus está te esticando, Deus está te amadurecendo, Deus está te desenvolvendo, a sua paciência sendo testada, a sua fé sendo testada. O banco da promessa, irmãos, existe constância nos dias escuros. O que fazer então? Constância. Aumente a sua oração, aumente a sua santificação, aumente a sua consagração a Deus, aumente a sua busca. Está difícil? Ore ainda mais. Esse é o segredo que eu falo para ti. Conselho que eu falo para ti, meu irmão: ore ainda mais. Não é tempo de parar, mas parece que não está acontecendo nada, então ore ainda mais, irmãos. Lembra que nós aprendemos na semana passada? Tem promessa, não está ocorrendo ainda, é tempo de orar ainda mais. Não é tempo de parar. Não é que a promessa de Deus não falha, irmãos, a promessa de Deus não falha, mas eu e você, basta a nossa parte, irmãos, é buscar ao Senhor, se humilhar ainda mais na presença de Deus. E ali, irmãos, em nome de Jesus, constância, isto é, a gente ora pela manhã, a gente ora pela tarde e a gente ora pela noite. A gente ora, irmãos, todas as vezes que de alguma forma o inimigo tenta trazer mentiras à nossa mente, e nós vamos orando. Vai dizer na palavra de Deus que o profeta Daniel orava 3 vezes ao dia, longamente durante o dia. Que tal nós também fazermos isso?
No grego, irmãos, bíblico, a palavra para a prova da fé é dotomion, que significa testar a constância de um material até que ele resista a qualquer pressão sem quebrar. Imagine, irmãos, que é exatamente isso que Deus está fazendo comigo e está fazendo com você. Está permitindo que a nossa fé seja provada para que ela se torne resistente. Lembre-se, irmãos, ali do teste do Inmetro. Lembra? Não sei se ainda tem no Fantástico. Lembra que tinha o teste do Inmetro e levava os materiais para ser testados? E ali no teste do Inmetro, aquilo, olha, para ser aprovado, passava por alguns testes e não era reprovado. É a mesma coisa, irmãos, a minha fé e a sua fé. Ela tem que passar no teste do Inmetro celestial. Ela vai ser provada. Agora, se nós fraquejarmos, é como aquele material, né? Aquele aparelho que foi testado pelo Inmetro e foi rejeitado. Olha, isso aqui ainda não está pronto. Eu e você, irmãos, a nossa fé vai ter pressão, o inimigo vai se levantar, mas permaneça firme, não abandone. A demora, irmãos, para as nossas respostas acontecer, protege e desenvolve o nosso caráter. Se o céu, irmãos, agora imagina aqui comigo, se o céu liberasse um milagre instantaneamente, imagina, irmãos, a gente orasse: Deus, eu preciso desse livramento, e instantaneamente ocorresse, como seria a nossa constância? A gente nos tornaria pessoas mimadas, sem firmeza nenhuma, irmãos. A gente consideraria Deus como um gênio da lâmpada. Olha, Deus, eu estou precisando desses 3 pedidos. A gente consideraria Deus como um aplicativo de delivery, onde você vai lá, você faz o seu pedido, né, e depois recebe. E Deus, na verdade, irmãos, Ele está querendo desenvolver os seus músculos espirituais. Por isso que a sua promessa ainda não ocorreu, para você desenvolver os seus músculos. Deus quer deixar você forte. Existe hoje em dia, é muito valorizadas academias aí para deixar as pessoas, né, com um corpo mais definido. Essa academia tem o seu valor, mas a principal academia é essa que você está vivendo na sua fé, porque desenvolve os seus músculos espirituais. Você vai ficar mais forte, você vai ficar uma pessoa mais firme em Deus. Deus está te desenvolvendo. E aqui, irmãos, Deus não quer, Ele está desenvolvendo para você não se tornar um cristão mimado ou superficiais. Deus está valorizando, irmãos, ali, quando você, a sua constância, mesmo no seu dia mal, mesmo você não entendendo, mesmo quando você está orando e parece que nada está acontecendo, mas você não para, e você está orando, e você está buscando, e Deus está se alegrando com isso. Cada vez, irmãos, que você para, e eu mando lá para vocês, né, a questão lá do dia, né? É o cheque do dia, eu mando para vocês, né? O que fazer? Irmãos, cada vez que você para ali e ora, Deus está valorizando esses seus pequenos passos. Cada vez que você leva isso em oração e você está ali lendo a palavra, citando a promessa, Deus está valorizando, Deus está te transformando, irmãos, para que você venha se transformar em um intercessor maduro dentro da tua casa e dentro da tua família. Você sabia que lá na sua casa, na sua família, você precisa se tornar esse intercessor? Nas igrejas pentecostais eu aprendi, irmãos, que você tem que ser a coluna de oração. É legal esses termos, né? Irmão, você tem que se tornar a coluna de oração. A coluna que sustenta a casa, irmãos. Irmãos, eu perdi a minha coluna de oração quando mamãe morreu. Ano passado, vai completar um ano. Minha mamãe morreu. A maior intercessora ali minha morreu. Irmãos, mamãe morreu, está no céu, alguém tem que assumir a função de coluna ali espiritual. E é assim, meu irmão. Deus vai levantando a mim, vai levantando vocês. Depois o legado vai para os nossos filhos, quando nós não estivermos aqui. Mas, irmãos, eu e você, nós temos que nos tornar colunas espirituais, colunas de oração na nossa casa. A gente tem que aprender a orar pelos filhos, a orar pelos netos, a orar pela vida, orar, irmãos, para que o Senhor venha o avivamento nos nossos dias. Eu não sei vocês, mas presta atenção, o que está acontecendo em Santo André, o que já foi essa cidade, o que ela está se tornando. Uma cidade onde a gente, irmãos, andando na rua, você tem que orar bastante para não ser assaltado, para não levar aliança, para não acontecer isso, acontecer aquilo outro. Irmãos, tem que vir um avivamento. E esse avivamento, irmãos, não é levar a galera e algumas questões de um show, né? Vamos assim dizer. Não, irmãos, é levar novamente a igreja a orar, a buscar a Deus.
a estar indo para o secreto, e é isso, irmãos, que eu quero desenvolver, ver vocês desenvolvendo, vocês conhecendo a Jesus, vocês crescendo em oração, você se tornando uma coluna espiritual lá na tua casa, uma pessoa de oração, que intercede ao ponto, vou falar para ti, irmãos, quando a vida, durante tanto tempo, a vida acontecia alguma coisa, meu irmão, na minha vida, o que eu fazia? Mãe, ore por mim. Minha mãe, quando me orava, ela conhecia todas as intercessoras de Santo André. E eu sabia que a mãe ia pedir oração para todo mundo. Irmãos, que isso agora ocorra conosco também. A galera vinha chegar em nós e falar assim: ô pai, ô mãe, ora por mim, porque, olha, eu vou passar por aquele, eu vou fazer um teste, né, para trabalhar em tal empresa, esteja orando por mim. Pai, mãe, olha, o teu neto ou eu estou com um problema de saúde, ore por mim. Irmãos, nós temos que se tornar essa referência dentro da nossa família e dentro também, irmãos, onde nós moramos, onde trabalhamos, em nome de Jesus. Agora Deus está se desenvolvendo. Como você vai ser isso se não tiver constância, meu irmão? Como você vai orar pelo outro se você não consegue orar por si? Deus está desenvolvendo você, por isso você ainda está passando, irmãos, pelo teste do tempo, entre oração, orando pela promessa e viver a promessa. Você está passando pelo teste do tempo, mas viva e vença esse teste de tempo em nome de Jesus. Agora, olha que verso bacana, irmãos. Próximo, irmão. Volta, irmão. Eu não coloquei. Não tem, né? Tá bom. Olha que frase legal. Se o Senhor responde a sua oração imediatamente, curva-se e agradeça. Mas se ele faz você esperar, curva-se ainda mais e adore. Se Deus respondeu sua oração rápido, glória a Deus. Se não respondeu ainda, curve-se mais e adore, pois Ele está testando a sua constância espiritual e preparando em você um vaso maior para receber uma bênção dobrada. Então ore ainda mais. A resposta em processamento não é sinal de queda, não. É Deus pedindo a sua firmeza no lugar secreto. Então, em nome de Jesus, esteja firme. Agora, outra questão também, irmãos, que vai ocorrer é o ataque na mente. Olha o que Jesus vai dizer: e o que estiver dentro da casa, responda, não me incomode, a porta já está fechada. Aqui, irmãos, é a sobrecarga do cansaço, é a sobrecarga do não. Enquanto, irmãos, a resposta não vem, o inimigo vai tentar bombardear os teus sentimentos, o inimigo vai tentar bombardear a sua mente, porque ele sabe, irmãos, que é uma estratégia que muitas e muitas vezes tem dado resultado na vida de muita gente, na vida de muito crente. Aqui, irmãos, é a sobrecarga. Por que do cansaço? Porque, irmãos, é o teste do tempo. Você começa ali, imagina na parábola, que o rapaz aí começou a pedir, a bater na porta lá do vizinho. No começo, irmãos, olha, está ali batendo. Passou 10 minutos, está batendo. Agora e depois da primeira hora? Poxa, né? E ainda ouvindo lá de dentro, eu não vou sair, pare, eu não vou sair, a porta está fechada. Nesse momento, irmãos, muita gente vai embora. Muita gente, irmãos, abandona. No mundo espiritual, isso vai acontecendo, irmãos, essa sobrecarga e tudo mais, o inferno faz esse ataque na sua mente e ele te bombardeia com pensamentos de rejeição. Pare, olha, você está aí batendo, você está orando, você está perdendo seu tempo. Olha, você está orando, olha, Deus nunca vai fazer. Olha, você está aí orando, você está crendo, você acreditou nesse papo de pastor? Você acreditou nesse papo de Bíblia? Olha, essas coisas não correm, essas coisas não vão correr não. Olha, Deus está em silêncio, a porta está fechada, não vai correr. O inimigo começa a trazer, irmãos, mentiras, e o peso realmente, irmãos, do cansaço físico. Já passou um mês, passou uma semana, passou um ano, passou 10 anos e nada ainda ocorreu. Quem é você, irmãos, nesse teste do tempo? Vou fazer uma comparação, irmãos, com uma questão do futebol. Já que nós estamos em Copa, uma questão de futebol. Sabe, irmãos, o maior desafio, irmãos, quando a bola, né, é lançada, e tem atacantes que é bom em correr, na verdade, tem reparos assim, eles são bem rápidos. A grande questão, irmãos, não é somente ser rápido para pegar uma bola, é você chegar na bola inteiro.
Isto é, irmãos, muitas e muitas vezes, no término do tempo, às vezes se o atacante chegar lá, mas ele não chegar inteiro, se ele chegar esbaforido, ele chuta mal a bola, não é verdade? Ele não chegou inteiro, chuta para qualquer lado, ele não chegou inteiro. Onde ele deveria cruzar, ele vai chutar, onde ele deveria chutar, ele vai cruzar. Por quê? Chegou ali, irmãos, ele chegou de uma forma ruim na bola, ele chegou muito cansado, ele chegou desgastado. Isso ocorre, irmãos, quando eu e você também começamos a ser vencidos por esse teste que tem. A Bíblia vai contar uma história, irmãos, de Caleb. Caleb foi um dos meninos, irmãos, que foram um dos espias, que foi lá, na época lá, onde Israel ainda ficou ali, no Egito. E aí Israel depois sai do Egito, foi de perto, na época ali de Moisés, e aí eles tinham uma promessa de ir então olhar a terra prometida, porque o Senhor daria a terra prometida a eles. E quando eles vão olhar, somente 2 creram, Josué e Caleb. E os outros 10 espias olharam para a terra e falaram: a terra é boa, mas isso é impossível. Irmãos, tanta gente está fazendo isso hoje em dia. Olha para a promessa e fala: a promessa é boa, mas isso não tem como acontecer. Olha, a promessa é boa, mas é impossível. Josué e Caleb creram. Entretanto, Josué e Caleb demorou 40 anos para viver a promessa dele. A questão, irmãos, não é somente Caleb, ele resistir isso. Supondo que Caleb tinha 40 quando isso aconteceu, agora ele já tem 80, irmãos. Ele já é um Senhor. Ele já é uma pessoa que já tem uma vida, e uma vida no deserto, que não é fácil. Mas o que me chama mais atenção, irmãos, é o que ele fala para Josué. Ele fala assim para Josué: Josué, Moisés me falou e me prometeu uma terra. Hoje eu estou tão forte como eu estava há 40 anos atrás. O que eu quero dizer, irmãos, eu e você, mesmo que a nossa promessa demore 40 anos, a minha mãe orou 40 anos para o meu pai se converter. 40 anos, e nesse processo ela viu meu pai muitas vezes cair, inclusive, caiu no vício da bebida, teve quedas. Então você está orando, ainda está vendo a situação, parece que está piorando em vez de melhorar. Mas o que minha mãe me ensinou é que filho de família a gente não desiste, a gente vai orar até ver a promessa se cumprir, porque havia promessa dizendo que meu pai se converteria, e havia promessa bíblica que diz: se crer no Senhor Jesus, você e sua casa será salvo. Então, irmãos, permaneceu ali 40 anos orando e viveu a promessa. E eu e você precisamos ali também ficar, irmãos, ali insistindo, guardando a nossa mente. O objetivo, olha que frase, irmãos, para nós. O objetivo do inimigo não é impedir Deus de te abençoar. O inimigo consegue, irmãos, impedir Deus? Não consegue. A Bíblia mesmo fala: quem impedirá o braço do Senhor? Como assim vai impedir Deus? Ele não consegue impedir Deus de abençoar, mas ele tenta fazer. O objetivo dele é fazer você quebrar a constância da batida, para você mesmo desistir do pedido. O que ocorre muitas vezes, irmãos, eu e você desistimos do pedido. Nós pedimos e abandonamos. Deus, eu quero ver minha casa se convertendo, e nós abandonamos. Deus, eu quero ver a minha cura, e abandonamos. Deus, eu quero viver isso ou aquilo outro, e abandonamos. E é nisso que ele vai trabalhar. Ele não consegue, irmãos, impedir o braço forte do Senhor, mas ele consegue, ele tenta derrubar muitos crentes nisso. Muita gente cai nisso, por isso não vivemos as promessas. Muita gente acaba desistindo, racionaliza a derrota, enfim, irmãos. E eu gostaria de, nessa noite, desafiar você a voltar a crer em nome de Jesus. Lembra dos 21 dias de Daniel? No livro de Daniel 10, do 12 a 21, vai contar, irmãos, que Daniel estava orando a Deus. E o texto vai dizer que desde ali do primeiro dia, a vitória foi liberada por Deus. Desde que Daniel começou a orar. Mas vai dizer o texto bíblico ali, então, que os principados das trevas, os demônios, começaram a impedir. O anjo estava trazendo a vitória, a resposta da oração. Mas ali o texto vai dizer que o príncipe da Pérsia, que ali é um sentido realmente de um ser espiritual, de uma malignidade, uma potestade espiritual, começou a impedir o anjo de chegar. Olha que queda, irmãos. Desde o primeiro dia, irmãos, a resposta já estava liberada. Desde o primeiro dia, o crédito estava aprovado. Desde o primeiro dia, olha, o talãozinho do cheque espiritual, olha, está aprovado esse crédito.
Entretanto, irmãos, uma guerra espiritual para ocorrer. Agora imagine, irmãos, se Daniel para no primeiro dia. Ele orou o primeiro dia, nada aconteceu. Imagina se ele parar na primeira semana. Daniel ficou ali orando, irmãos. Ele ora 21 dias, mas ele teria orado mais. Mas somente no 21º dia, a vitória dele chega. Irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Não desista, tua vitória pode ser amanhã, sua vitória pode ser saindo daqui, sua vitória pode ser hoje no decorrer desse culto. Daniel não viu nenhum sinal nos primeiros 20 dias, mas ele manteve a constância, irmãos, de joelho, continuando a bater lá no balcão. Olha a parábola: Jesus, estou orando a ti, e ele se humilhava mais na presença de Deus. Jesus, olha, Deus, estou orando, Deus, eu estou orando, Deus, eu estou orando. Dia 1, dia 10, dia 15, até que a vitória veio no dia 21. Irmãos, não pare de orar. O inimigo vai tentar trabalhar aí na sua mente. Vai, o braço às vezes está cansado, né, de bater e está querendo desistir, mas você vai ali ficar: em nome de Jesus, eu vou viver a promessa. Não está vendo ainda, a situação está se complicando, parece que nada vai ocorrer. Mantenha-se firme em Deus, em nome de Jesus. Não pare de bater. O que teria acontecido nessa parábola se o homem tivesse desistido? Não teria alcançado. Agora, irmão, sabe o que eu acho interessante nessa parábola também? Era importante para esse homem levar pão para o amigo dele. Era importante. Agora, aquilo que você está orando é importante de fato? A salvação do seu filho é importante? A sua cura é importante? É importante Deus mudar a sua vida e Deus mudar a sua história? É importante para mim e para você, irmão, sermos usados por Deus nesses dias, nessa época? É importante realmente conhecer a Deus. Se é importante, irmãos, nosso braço não pode parar, porque é importante. Imagina, irmãos, ali no hospital, uma pessoa ali, seu familiar está ali morrendo, está numa situação complicada, e a moça lá no balcão está tentando ali te prender na burocracia. Você vai fazer, desculpa, irmãos, mas você vai falar: Deus, está morrendo. Você não vai desistir, você não vai falar assim: não, tudo bem, né? É assim mesmo. Olha, querido filho, olha, eu amo muito, papai te ama, mas sabe, a burocracia aqui, te vejo lá no céu. É assim que a gente faz, irmãos? Porque é importante. Irmãos, agora, por que nós estamos insistindo nos nossos pedidos? Se ele é importante, irmãos, a gente fica lá: Jesus, 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 Jesus. A gente faz, irmãos, como Jacó fez, e segurou um anjo e ficou ali. Você só sobe. Esse texto é sensacional. Ele segura o anjo e fala assim: você sai daqui depois que você me abençoar. Nas suas orações, irmão, você está segurando o anjo lá no teu quarto, e você está dizendo que você só sai daqui depois da bênção. Você pensa que você vai para outro lugar? Eu vou ficar aqui clamando a Jesus. Eu vou viver esse milagre em nome de Jesus. Eu não vou desistir. Eu não vou. Irmãos, a sua constância vai fazer toda a diferença. Não pare, porque o inimigo está bloqueando a tua bênção. Ele veio para matar, roubar e destruir. A sua parte, a minha parte como cristão, é crer até o final. Para nós não tem bola perdida. Para nós não tem situação do impossível. Tudo é possível que crer. E nós temos que crer no Senhor e buscar a bênção nele, em nome de Jesus. Agora, irmãos, olha uma outra questão que aprendemos: o protocolo da importunação, que é a insistência que saca o ativo dos céus. Jesus autoriza isso. Jesus está dizendo para mim e para você: pode fazer. Jesus está falando assim: olha, pode vir sem formalidades. Pode, o céu está aberto para vocês ficarem importunando, batendo na porta dos céus. Deus está falando assim: olha, o atendimento é 24 horas. O atendimento é constante. Vem de madrugada, vem de manhã, vem de tarde, com longas orações, com pequenas orações. Jesus está falando: vocês podem vir. Agora, olha o que ele vai ensinar para nós no versículo 8: por causa da importunação daquele homem, ele se levantará e dará tudo o que precisar. Deus está falando assim: pode, olha, vem importunar os céus, venha bater na porta. Olha o significado da constância ousada. No grego, irmãos, original, a palavra traduzida para importunação ou insistência é anadeia. Ela carrega um significado fortíssimo, significa ausência de vergonha. Isto é,
eu não estou nem aí se os outros estão achando que eu sou doido. Eu não estou nem aí se o outro olha, não importa. Irmãos, sobre isso, vou contar novamente para vocês. Minha mãe estava para morrer. Eu liguei para a irmã do Coque. Você tem uma irmã do Coque, parceira? Eu tenho. Aí eu liguei para a irmã do Coque. Eu trabalhava na Prosperidade de São Caetano. Ela falou assim: eu vou morar agora. Irmãos, eu estava fora do meu local de trabalho. Eu ajoelhei aonde? Na calçada. Irmão, você acha que eu estava ligando? Se alguém ia passar, eu falei assim: esse maluco está fazendo aí? Cara, minha mãe estava morrendo, cara. Eu precisava mais buscar a Deus. Eu não liguei para onde estava. Eu não liguei se o outro achou que, olha, esse cara está conversando sozinho na rua, vamos chamar alguém, vamos interná-lo, né? Irmãos, não importa. A gente está ali, é nós e Deus. Não importa se de repente alguém começou a falar para você: resista, para com isso, está ficando bitolado, você está ficando aí meio fanático. Irmãos, ore. E o texto fala, olha, significa ausência de vergonha mesmo, descaramento, é uma audácia persistente. Isso é, você vai lá e fica batendo, falando: Deus, 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 o meu milagre, Senhor, olha as promessas, o Senhor prometeu. Jesus está dizendo que o banco da promessa responde a essa ousadia constante. Jesus se alegra com isso. Quando eu e você, irmãos, vamos lá e a gente começa a crer. Agora imagine as áreas aí da sua vida que precisam de um milagre. Imagina que talvez você até já saiba as promessas que estão na Bíblia. Se você não sabe, irmãos, olha a importância de nós conhecermos a palavra. Mas hoje, irmãos, o Google ajuda. Coloca pura versículo, aparece um monte de promessas. Coloca portas abertas, versículo, aparece um monte de promessas. Faça-o e ore em cima da promessa. Agora, o que Jesus está dizendo, irmãos, aqui para nós, que Ele se alegra quando nós fazemos isso. E a gente vai então, começa a orar em cima da palavra. E a gente vai com muita ousadia dizer: o Senhor está escrito, e eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. É a questão, irmão, de falar assim: Deus, em nome de Jesus, eu creio que vai acontecer, e por que não agora? Vai acontecer, Senhor, em nome de Jesus. Tu és poderoso para agir, e agir nesse momento em nome de Jesus. O homem aqui, irmãos, o homem aqui da palavra não tinha vergonha de continuar batendo na porta à meia-noite. E se fosse eu e você? Estou batendo na tua porta, tocando o telefone do seu apartamento. Aí você fala assim: olha, pensando bem, eu acho que não vai sair. Se você batesse lá em casa pedindo ajuda, irmãos, aí você fala: rapaz, o pastor já tirou aquele interfone do gancho, desligou tudo, foi para o canto mais longe da porta e ele não está ouvindo. Irmãos, você ia dizer, ou você ia continuar, de repente o pessoal da rua aparecendo, já está perturbando até nós. Mas esse homem, ele estava muito convicto: eu não saio da casa sem a minha bênção. Aqui, irmãos, nós precisamos vencer toda essa questão, todo esse teste do tempo, e continuar batendo na porta à meia-noite, nosso pior momento. E ele fez isso porque a necessidade dele era real, e ele sabia que lá dentro da casa havia pão. Eu estou batendo na casa certa. Irmão, você crê que onde você está batendo é onde vai ter a resposta para a tua vida? Acreditamos que Jesus é a resposta. Acreditamos que em Jesus tem a nossa cura, tem a nossa salvação, tem a nossa libertação. Estamos batendo na porta certa. Se estamos batendo na porta certa, o texto está dizendo: se você crê nisso, e é uma verdade, você tem que crer nisso, irmãos, continue a bater e bata com insistência. Agora aqui, olha a âncora da constância. Muitos cristãos são instáveis. Um dia estão cheios do fogo do altar, e no outro desistem, porque o sinal parece ter demorado. Irmãos, isso aqui é o mais comum. Às vezes, irmãos, nós estamos ali muito convictos, muito felizes. Nós estamos, às vezes, irmãos, muito cheios de fé. E um dia, vamos supor, irmãos, a gente sai daqui muito cheio de fé. O teste, irmãos, é na segunda, o teste é na terça, o teste é na quarta. Muitas vezes, no decorrer da semana, irmãos, a gente vai perdendo o fervor. E por isso, irmãos, a nossa oração tem que ser baseada na promessa. Não pode ser circunstancial. Entende por que é importante? Se é baseado, irmão, somente em circunstâncias, a circunstância está boa, você está fervoroso. A circunstância está ruim, começa a piorar, você perde a sua fé. A sua fé não pode ser baseada na minha fé, não pode ser baseada na fé do outro. A sua fé tem que ser baseada, irmãos, na promessa, na palavra. Olha
por falta de conhecimento. Erramos, irmãos, porque não conhecemos. Erramos porque não manejamos bem a palavra. A tua fé tem que ser firmada na promessa. Porque quando a fé é firmada na promessa, o mundo está caindo. Você vai para o texto novamente e fala: o mundo pode estar caindo. Deus não muda, Ele continua a dizer que levou sobre si todas as minhas enfermidades. Você pega o relatório do médico, mas Deus continua dizendo: Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Está em crise no trabalho, em crise na empresa, em crise financeira, e aí você abre lá o noticiário falando: olha, a taxa do dólar vai aumentar a taxa Selic, vai aumentar isso, aquilo, outro, o desemprego vai agravar. Aí você vai lá para a promessa e fala: mas continua dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nesse mundo tenebroso que diz, olha, muita violência, muito isso, muito aquilo outro, você vai para a promessa: olha, Deus vai abençoar a minha entrada e a minha saída, ninguém vai me tocar enquanto eu estiver andando na rua. A gente vai para a promessa e fala: olha, estão com inveja, estão com isso, estão com aquilo outro, fizeram obra maligna. Vou para a promessa: o maligno não vai me tocar. Promessa, irmãos. Aprenda a estar firmado na promessa. Isso vai dar constância. A constância é aonde a tua fé está firmada. E a nossa fé tem que ser firmada em Cristo. Isto é, nas palavras do Senhor. Constância, irmãos. Isso vai fazer você ser constante. Tiago diz, irmãos, anote aí, que um homem de mente inconstante não receberá nada do Senhor. Está lá em Tiago 1, 6-8. Por quê, irmãos? Ele é como aquele barquinho, Tiago vai falar, que está à deriva no mar. Aonde as ondas vão, ele vai. Aonde o vento soprar, ele vai, irmãos. Quantos crentes estão assim? Eu não digo, irmãos, não somente o cara lá fora, eu digo crentes. Porque, irmãos, não estão firmados na promessa. Nos dias de hoje, muita gente está firmado na autoajuda. Aí vai lá, irmãos, compra um monte de livro de autoajuda. Eu não sei vocês, Os meus filhos gostam muito de entrar na livraria lá dos shoppings, E eles entram tal e tudo, mas aí eu vou passeando também na livraria. Você já viu a parte de autoajuda, como é grande? Sabe qual é o problema da autoajuda, irmãos? Que não é promessa, é só autoajuda. E num dia mal, não dá constância. Não adianta você ficar lá: não, vai dar tudo certo, irmãos, vai dar tudo certo, vai tudo certo. Pensamento positivo, viu? Irmãos, pensamento positivo, olha, desculpa, em algum momento isso vai virar negativo, porque não dá na promessa que Jesus está falando. Jesus está falando assim: a sua constância não é no pensamento positivo, a sua constância não é no livro de autoajuda, a sua constância não é nisso, a sua constância tem que ser na minha palavra, para que você não fique indo para lá e para cá, para que o inimigo não trabalhe na sua mente. Para que o inimigo não pegue a sua mente e faça, eu sei que, olha lá, a Jaque tem gato, pegar daquele rolinho de o gato brincar, e o gato fica fazendo assim, aí vai embora para a sala. Irmãos, a mente do mundo cristão, ele está brincando com a mente. E a pessoa ali, por não ter firmeza, irmãos, volta a dizer: olha a luta que nós temos. Cada vez que o inimigo vem brincar na sua mente, volta-se para a promessa. O banco da promessa exige constância. A ideia é a fé que se recusa a sair do balcão sem o recibo de pagamento. Você chegou até o balcão, você está ali na fila do caixa. Hoje em dia não tem muito, fila de caixa, mas você está na fila do caixa e você está na plena convicção: eu saio daqui com o meu pagamento. Pode demorar. Lembra da época que demorava, irmãos? Eu sou da época que demorava. Eu li livros na fila do caixa. É verdade. Eu ia, e aliás eu não gostava de muitos bancos aí, porque eu achava que era rápido. Eu gostava de bancos até que demorava, porque eu levava a revista, eu levava o barco, eu ficava ali lendo, enquanto esperava o meu atendimento. Irmãos, mas eu tinha plena certeza que podia demorar. Mas, quando chegasse a minha vez, o problema seria solucionado. Eu ia sair de lá com a minha bênção. Da mesma forma, irmãos, isso é constância. Você está ali na sua fila, você está aguardando a tua promessa, na plena convicção, chegando a sua vez, você vai receber a tua bênção. Se as circunstâncias dizem não, a constância da fé olha para o caráter de Deus e continua batendo. A palavra de Deus vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. A palavra vai dizer que Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele é fiel.
A palavra de Deus vai dizer que tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus está falando assim: olha, as minhas promessas não vão mudar. O que eu prometi no Velho Testamento, eu continuo prometendo no Novo e continuo prometendo hoje no século 21. É a palavra de Deus, olha, não muda. E eu e você, nós precisamos ter e confiar nesse caráter de Deus. Deus me ama e Deus vai ouvir a minha oração. Uma questão de Daniel que eu acho muito legal no texto, irmãos, é que a frase também o anjo usa para ele. O anjo fala para ele assim: Daniel, você é muito amado por Deus. Eles vão falando isso, não sabe por quê? Talvez você olhe e fale assim: sabe, eu estou orando e parece que não pode, eu acho que Deus não me ama. Eu estou orando, as coisas não estão acontecendo, porque Deus me ama. Olha, Deus não está. Talvez você esteja aí pensando: ó, pastor, talvez o Senhor, mas eu não preciso me orar. Mas sabe o que eu acho mais bonito no texto de Daniel? É isso. Quando o anjo fala assim: Daniel, você é um homem muito amado por Deus. Mesmo ele sendo muito amado por Deus, a resposta dele não foi instantânea, irmãos. Você, mesmo sendo muito amado por Deus, não necessariamente a sua resposta vai ser instantânea, mas a sua resposta chegará em nome de Jesus. Não deixe o inimigo trabalhar na tua mente, não, seja constante. Agora, olha uma frase aí para nós pensarmos: a fé real não é um sentimento passageiro, irmãos, que começa no domingo e termina na terça, não. É uma decisão firmada no caráter de Deus. Bater a porta da graça com insistência não é desrespeito. Sabe, irmãos, a humildade não é parar de bater. A humildade é reconhecer que é inegociável bater. A humildade não é falar assim: não, sabe, eu não preciso de nada. Irmãos, quantas pessoas falam isso? Você quer uma oração? Não, eu não tenho nada, eu só quero agradecer. Isso parece tão bonito, irmãos, mas às vezes a maior humildade não é essa frase. A maior humildade é dizer: eu preciso mesmo. Olha, minha família está assim, a minha vida está assim. É reconhecer, irmãos, reconhecer as dificuldades não significa incredulidade. Agora, a questão, irmãos, é aprender a lutar. Aprenda a lutar, aprenda a lutar. É demonstrar que você crê absolutamente que o Pai é fiel para cumprir o que prometeu. Permaneça no balcão até receber o pagamento. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Vamos crer, vamos ficar ali orando. Agora, irmãos, para uma reflexão e aplicação, olha o versículo de Gálatas: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecidos. Irmãos, não desfaleça. Vai ter o 10º tempo. Resumindo a campanha: abandone as telas, vá para Jesus, abra a sua Bíblia e aprenda a usar e ore em cima da palavra de Deus. E saiba, irmãos, que vai ali, a sua fé vai ser provada, porque Deus está desenvolvendo o seu caráter. Mas não desfaleça, creia. Aprenda a lutar, irmãos. Aprenda a lutar, aprenda a comemorar pequenas vitórias, irmãos. Aprenda a ver a tema da pequena nuvem, que Elias está ali orando, e ele vê uma pequena nuvem do tamanho do mão de um homem. Não chovia em Israel 3 anos. Quando ele vê aquela pequena nuvenzinha que ele está orando para chover, ele fala assim: está vindo uma grande tempestade. E eu estou nessa, particularmente, vendo pequenas nuvens e crendo, vai vir a grande tempestade em nome de Jesus. Você consegue olhar para a sua pequena nuvem e dizer assim: vai vir uma grande tempestade. Elias também, um grande homem de oração, irmãos, um grande intercessor, um homem de Deus, e ele ficou ali orando. Não foi da primeira vez que ele pede para o servo dele olhar lá para o céu, que a nuvem já estava lá. Foi na 7ª. A Bíblia nos dá esse exemplo para falar para nós: olha, não pare na 6ª vez. Não pare de clamar, clame. Algo que eu aprendi, irmãos, sabe o que eu tenho aprendido? Quando vai, irmãos, de repente a semana não foi boa, a situação não foi boa, eu começo ali a segunda-feira, domingo para segunda, eu falo assim: Senhor, eu vou me humilhar ainda mais essa semana, eu vou te buscar mais. Eu vou, Senhor, olha, eu vou abrir meu coração, a minha alma, e em nome de Jesus, porque eu sei que eu estou prometendo para um Deus fiel, e eu sei que Deus está trabalhando na minha vida e está trabalhando na sua vida, meu irmão. Está desenvolvendo situações, porque Deus sabe, irmãos, mais do que nós temos ciência, Deus sabe, irmãos, o que Ele tem para a sua vida, o que Ele vai colocar na sua mão. E por isso, irmãos, que Ele é tão precioso. Lembre-se, irmãos, da história que eu contei no início. É tão precioso
parece que o caixa fugiu, né? Cadê o caixa? Ele está separando o teu pagamento. Parece que Deus está, onde está o Senhor? Onde está Deus? Irmãos, a bênção é grande, está chegando em nome de Jesus. Fica ali orando, irmãos, fica ali orando. O cansaço físico, literalmente, o cansaço espiritual, o cansaço emocional, vai tentar bater a sua porta, irmãos, na minha porta, vai tentar. Exatamente como o silêncio da meia-noite bateu na vida daquele homem. Vai ter situações que vai falar não, mas tem promessa, continua batendo. Vai tentar, irmãos, o medo vai tentar convencer eu e você a baixar as mãos. Vai tentar fazer como nós aprendemos na semana passada. Vai tentar fazer a gente guardar as redes. Lembra de Pedro? Olha, vou guardar as redes, vou desistir. Vai tentar te convencer a desistir. Vai tentar você voltar para a apatia espiritual. Vai tentar derrubar a tua vida de oração. Porque o inimigo sabe, irmão, se surgir em você o intercessor que Deus preparou para você ser, a sua família toda vai ter um encontro com Deus. A situação vai mudar. Santo André vai viver um avivamento espiritual. Deus vai fazer um grande milagre nessa casa, se eu e você se levantarmos em oração, irmãos, e buscarmos, e nós não cairmos na apatia espiritual. No banco da promessa, a perseverança diária é o carimbo final que autoriza o saque. Irmãos, é diário. Está ali, orando de madrugada, parte mais para a madrugada, vai para a madrugada. Deus está te chamando para o jejum, vai para o jejum, irmãos, faça ali um voto com Deus. Mas é perseverança, meu irmão. É perseverança, é orar, ele é todo dia, irmãos, na presença dele. É se humilhar todo dia. Te aconselho a fazer isso diversas vezes no dia. Se humilhe, todas as oportunidades que você tiver. Não mude, você está aí firme, não mude de postura agora. Não comece a reclamar no balcão, irmãos, depois de ter sustentado 14 dias de guerra. Tanta gente, irmãos, começa a reclamar. A minha bênção não chega, eu vou desistir, eu vou isso, eu vou aquilo outro. Começa a olhar entre irmãos e falar, está vendo? Ah, não está dando em nada. Olha isso, e começa a murmurar. Irmãos, não tenha parceiros para reclamar das dificuldades da tua vida. Tenha parceiros de oração, gente que vai orar com você. Gente que vai se levantar com você, gente que vai clamar por você em nome de Jesus. Fique firme na posição de bater, firme na fé, irmãos, ousada. Mantenha os joelhos no chão, até a porta do crédito se liberar. Amém? Até você viver, até você subir aqui para contar o teu milagre. Você vai subir aqui para contar o seu milagre? Vai subir aqui, vai contar um milagre que Jesus fez. E eu quero que você já imagine, você subindo aqui, ó, milagre, milagre. Já que eu dou o exemplo da minha mãe, eu vou terminar com o exemplo da... Sabe uma alegria que eu via, irmãos? E vocês, alguns irmãos viram. É quando minha mãe chegava lá no nosso antigo prédio, lá na Carijosa, de mãozinha dada com meu pai. É como se ela desfilasse, falando, aqui está o meu milagre. Esse aqui está o meu milagre. Vem, Toninho. E ele está aqui, ó. Você vai também ainda desfilar com o seu milagre. Sabe, o Senhor ouviu. O Senhor honrou a minha fé, o Senhor viu e transformou minha casa, transformou meu lar, transformou minha saúde em nome de Jesus. Mas nessa semana, irmãos, também quero te desafiar, mas tem um desafio para nós aí. Uma ação nessa semana. Hoje, o nosso desafio é essa conexão ininterrupta, isso é, não pode parar essa conexão. A nossa conexão com o Senhor não vai cair, é uma conexão firme, vinda dos céus. Uma ação prática. Durante os próximos 7 dias, você vai brindar a sua constância. Por quê, irmãos? O inimigo vai querer trabalhar na sua constância. Se você não tem, você é uma pessoa indisciplinada, aí pronto, irmãos, é um prato cheio, não? E aí o inimigo vai tentar trabalhar na sua constância. Além de manter os 0 telas nas primeiras horas, lembra? Acorda antes de ir para o WhatsApp, antes de ir para a rede social, antes de ligar a TV, vai ajoelhar e vai orar. Você vai incluir 3 minutos de louvor de vitória absoluto logo após a sua oração da manhã. Pode ser literalmente você colocar um louvor e cantar junto. Pode ser você abrir o salmo e você vai ficar ali citando o salmo. Mas a questão é que você vai inserir aí nas suas orações adoração e louvor. E aí você vai fazer isso mesmo que a porta ao seu redor ainda pareça perfeitamente trancada. Isso é, a sua vitória não chegou, mas você já está cantando a sua vitória. Você já está comemorando em nome de Jesus. E aqui o exercício de persistência. Toda vez que a sua mente sugerir
que a resposta está demorando, ou que você deve desanimar, você vai declarar, e olha a questão, irmãos, vai declarar em alta voz, você vai declarar: o meu milagre está em processamento lá nos céus. O meu milagre está em processamento. Eu sou constante. Eu vou continuar batendo com ousadia e não saio desse balcão até o decreto se cumprir. Por quê, irmãos? Quem vai querer falar assim, não vai conseguir. Você vai levantar a sua boca e vai dizer: não, eu vou vencer, eu vou viver o meu milagre. Deus é fiel, aquele que prometeu é fiel. Eu sou uma pessoa constante, eu sou uma pessoa de fé. Mesmo naquele momento você está vendo, não vai ter fé. Eu sou uma pessoa de fé e eu vou viver esse milagre em nome de Jesus. E eu gostaria então, nessa semana, eu vou estar mandando aí para vocês. Se você não está recebendo, você me fala que eu te ensino, para nós estarmos juntos então, irmãos, para nós encerrarmos essa campanha, e vai ser bênção em nome de Jesus. Te convido a você ficar de pé agora em nome de Jesus. Desce no templo, meus irmãos, desce no templo, não desfaleça. Sim, a sua fé está sendo provada, não desfaleça. E em nome de Jesus, te convido a você fechar os seus olhos e a orar nesse momento.